Você já ouviu falar alguma coisa sobre micropigmentação e ficou se perguntando se realmente isso era verdade ou não? Então hoje vou esclarecer aqui para vocês 5 mentiras que as pessoas às vezes comentam por aí sobre a micropigmentação e que eu vou falar para vocês por que não é verdade. Meu nome é Vanise Stein, do canal Domine a Micropigmentação. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve agora para você receber toda semana meus vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui sobre micropigmentação e design de sobrancelha para vocês. E deixa aí já teu comentário com dicas e sugestões do que você gostaria de ver por aqui. Primeiro, pele oleosa não pode fazer fio a fio. Garanto que você já ouviu falar isso. Gente, vou explicar para vocês qual é a diferença de fio a fio numa pele seca ou numa pele normal para uma pele oleosa. A diferença é o resultado de curto, médio e longo prazo vai ser diferente para todos os tipos de pele. Entenderam? Então, fio a fio numa pele seca, numa pele normal e numa pele oleosa, logo após a cicatrização, os fios devem ficar nítidos, ou seja, sem esfumar. Entenderam? Isso quer dizer que o profissional fez uma excelente implantação e assim obteve uma excelente cicatrização, um excelente resultado após a cicatrização. Ok? Combinado? Agora, se esses fios logo após a cicatrização, ou seja, depois de 10 dias, numa pele oleosa, estiverem esfumados, ou seja, essa tinta expandiu, né, virando um sombreado, quer dizer que a implantação não está correta, né, tanto em microblading ou técnicas de fios como dermógrafo, porque essa tinta se expandiu dentro da pele. Então, agora, o resultado de uma fio a fio depois de 3 meses, aí sim a gente tem uma diferença às vezes muito grande de pele para pele. Por exemplo, uma pele seca, esses fios podem estar finos, sem expansão nenhuma, maravilhosos. Uma pele normal também, se tiver uma leve expansão, pode às vezes influenciar a rotina da cliente, se ela faz muitos procedimentos estéticos, vai muito no sol, isso pode acabar aqui influenciando às vezes no resultado do fio a longo prazo também e perdendo a qualidade antes. Agora, numa pele oleosa com os poros mais abertos, geralmente a partir de 3 meses, a tendência do fio é começar a esfumar, né? Ele vai se expandindo, fazendo com que tudo vire uma sombra. Então, se a implantação não foi feita correta lá na frente, que logo após a cicatrização já virou um esfumado, imagina 3 meses, tá? Então, isso quer dizer que a longo prazo a pele oleosa, os fios não ficam tão bonitos, mas logo após a cicatrização, eles ficam sim. Então, a cliente tem que estar ciente de que ela vai ter uma qualidade de fio a fio por pouco tempo. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a gente não sabe. Isso vai depender muito de pele para pele. Mas o importante é que esses fios fiquem com uma qualidade boa logo após a cicatrização. Assim, o que isso indica? Que você está fazendo uma implantação da forma correta. Legal? Outro comentário que eu ouço falar muito é: microblade não pode ser feito em pele madura. E aí, você concorda ou não? Vou falar aqui minha opinião. Eu, por muito tempo, eu achava também que microblading não dava muito certo em pele madura. Mas sabe por quê? Porque eu não sabia fazer a implantação correta. Eu estava cometendo erros em todos os tipos de pele. Claro que a pele madura é mais difícil de trabalhar, sim, né? Exige um pouco mais de cuidado, porque a gente tem flacidez, uma pele geralmente mais fina, então exige sim mais cuidado. É mais difícil de fazer? Sim, é mais difícil de fazer. Mas a partir do momento que a gente se adapta a trabalhar todos os tipos de pele, a gente respeita o limite de cada pele, a gente consegue sim um resultado
resultado de excelência. Já vou dando uma dica aqui de como você saber se os fios ficaram excelentes com a implantação correta numa técnica microblade. Vamos lá. A gente sabe que microblading abre a pele com uma lâmina, então é muito fácil a gente romper demais essa pele, acabar aqui causando uma lesão um pouquinho maior, um corte um pouquinho mais profundo e isso prejudicar a qualidade do fio. Só que isso acontece também numa pele jovem, porém na pele madura a gente enxerga isso com muito mais facilidade, porque a pele não tem mais aquela elasticidade para ela voltar. Então, às vezes o fio numa pele jovem, numa pele madura, ele foi rompido demais, ou seja, abriu demais. Só que numa pele jovem a gente não visualiza isso na hora, só quando a gente estica a pele. E numa pele madura, a gente já identifica isso sem esticar. Então, na foto a gente já visualiza. Então, se você fazer uma implantação correta, adequada para esse tipo de pele, mantendo o controle do peso da mão para que todos os fios fiquem na mesma profundidade, com certeza você vai ter um excelente resultado em microblade. Agora, se você ainda tem muita dificuldade em manter um peso, manter uma profundidade estável em todos os fios que você fez, aí sim você não vai ter um resultado muito bem numa pele madura, porque isso vai ficar muito mais nítido do que uma pele jovem. Mas com o tempo, com a experiência, eu percebi que a gente consegue sim excelentes resultados desde que a gente consiga adaptar a nossa técnica para esse tipo de pele, né? Tendo mais cuidado, obviamente, para que todos os fios fiquem implantados na camada certa, ok? Outra coisa que você já deve ter ouvido falar é: se não sangrar, não vai fixar. Será mesmo? Então vou contar agora aqui para vocês que isso é uma mentira, gente. Pode ser que sangre, mas o ideal é que não sangre. Então muito sangramento já é um sinal de que talvez você está ultrapassando a camada indicada para a gente ter um resultado de uma implantação correta, sem expansão, sem alteração de cor. Porém, pode ter pessoas que vai ter sim um leve sangramento, pessoas com uma pele mais sensível, então pode haver, mas a gente sempre tem que saber o limite da pele. Então eu sei que numa pele resistente que não é sensível, geralmente não vai haver sangramento nenhum, concordam? Numa pele sensível, pode ser que já tenha um pouquinho mais de sangramento, mas sempre muito leve. Então, quando está sangrando demais, é porque algo está errado no peso da mão, na implantação, está atingindo uma camada errada, né? Ou a forma de implantação não está sendo correta e está causando um trauma muito grande para essa pele, ok? Ombre Shadow fica artificial e por isso que as clientes não querem fazer. Gente, vamos lá. Principalmente clientes, né, que ainda não têm conhecimento, elas vão acabar aqui comparando a Ombre Shadow com a compactada de antigamente que a gente fazia e ficava, né, parece que passou um carvão, parece que passou um lápis, né, e as pessoas não querem mais esse efeito. Hoje, quanto mais natural, melhor, não é? Então, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a introduzir a técnica Ombre Shadow para as minhas clientes. Elas tinham uma resistência muito grande porque elas achavam que ia ficar como a compactada de antigamente. Claro, a Ombre Shadow originou da técnica compactada, mas de uma forma mais leve, de uma forma mais natural. Então, uma técnica mais moderna. Então, quando você explica isso para sua cliente, de que é uma técnica nova, de que é uma técnica moderna, a cliente começa a entender: opa, mas é natural então, vai ficar bonito, não vai ficar artificial, não vai ficar pesado. Eu dou uma dica assim que é fantástica, é você fazer simulação realística na cliente, que aí você consegue mostrar realmente como o resultado vai ficar e aí ela consegue entender qual é a real diferença de uma compactada e de uma Ombre Shadow, porque a Ombre Shadow ela tem que ter aquele efeito de degradê, ou seja, partes da sobrancelha mais escura e partes da sobrancelha mais clara. E isso que dá naturalidade. Agora, se a sobrancelha for toda compactada, toda na mesma cor, aí sim, é uma sobrancelha compactada, que está numa cor só. Quando
você faz essa simulação na sobrancelha da cliente, ela já consegue visualizar e entender a diferença. Se você puder mostrar com fotos, ótimo, né? Poder mostrar uma sobrancelha compactada para um resultado de ombre shadow, ela vai com certeza entender a diferença das duas técnicas e vai se sentir bem mais confiante para realizar. Eu tive muita dificuldade, mas a partir do momento que eu comecei a introduzir a simulação dessas técnicas, então consegui atrair muito mais clientes para uma técnica que fica muito sofisticada e muito natural. Vocês concordam? Bom, eu adoro essa técnica. Outra mentira é que micropigmentação dura mais do que 2 anos. Gente, isso é uma mentira. Se dura mais de 2 anos, vamos combinar que não é micropigmentação. Aí já parte mais para uma maquiagem definitiva. Ou seja, foi implantado mais profundo esse pigmento, foi usado tintas diferentes, ou se repassou muito esse fio, se teve uma saturação muito grande na ombre shadow, que virou uma compactada, muitas repassadas no fio que saturou, e isso fez com que a sobrancelha ficasse bem saturada e provavelmente mais artificial, tendo uma durabilidade maior do que 2 anos. Uma micropigmentação natural, com efeito de fios finos, com efeito de degradê, não existe a possibilidade de durar mais de 1 ano e meio, ou seja, 18 meses no máximo. Então hoje a micropigmentação, quanto mais natural, menos ela vai durar. Então eu acho que a gente fazendo o procedimento para durar até 18 meses, a gente está no limite para conseguir fazer uma implantação segura, que a gente não tenha tantos problemas de alteração de cor no futuro, de degradação da cor, né, por muita saturação e por ter implantado esse pigmento muito profundo, e também por não ter feito aquele resultado tão natural, né? Então o nosso objetivo é sempre ter naturalidade. Então até um procedimento que dura até 18 meses a gente ainda consegue uma certa naturalidade. Tudo que vai durar mais do que isso, gente, é impossível a gente ter um efeito natural nas sobrancelhas. Ou seja, não tem como ter durabilidade e naturalidade na mesma coisa. Ou a cliente escolhe um procedimento de maquiagem definitiva, que vai ter durabilidade sim de muito mais tempo, porém a gente vai ter mais consequências de mudança de cor, enfim, outras consequências que se a cliente quiser refazer, quiser fazer um novo procedimento, vai estar atrapalhando para um novo procedimento. Então, por isso eu sempre indico técnicas mais naturais. Quanto mais natural, menos vai durar. Mas a gente tem que sempre entender que naturalidade, ela tem que estar a favor da cliente e a favor de nós também. Não é melhor que essa tinta saia mais uniforme? Que saia toda ela para a gente realizar novamente um procedimento de fio a fio ou ombre shadow e tendo o mesmo efeito natural? Não é? Muito melhor do que essa tinta em 2 anos ainda estar muito saturada com tinta de um procedimento anterior, com alteração de cor, dificultando a realização de um novo procedimento natural como a gente havia feito antes. Concordam? Então opte sempre por procedimentos de micropigmentação com efeitos mais naturais, que não tenham tanta saturação, que não sejam tão profundos e assim tendo uma durabilidade de 6 a 18 meses, que esse sim é o correto. Então micropigmentação natural não dura mais do que 2 anos. O que dura mais de 2 anos já é maquiagem definitiva, e isso é muito importante você entender. Ok? Então essas são as 5 mentiras que contam sobre a micropigmentação, e eu vim aqui esclarecer até que ponto, né, que a gente pode considerá-las mentiras ou não, mas para mim são mentiras porque eu consigo resultados diferentes disso, ok? Então, gente, aguardo vocês aqui no meu próximo vídeo no YouTube ou no Instagram. Estou sempre postando dicas e novidades sobre micropigmentação e design de sobrancelha para vocês dominarem a micropigmentação. Meu objetivo aqui é ajudar vocês a conseguir um resultado de excelência na micropigmentação. Até a próxima!